Veja o que ocorre quando um islamista debate com Katie Hopkins sobre gangues de exploração sexual muçulmanas. Confira. Parem as máquinas. Sabiam? Imigrantes também cometem crimes às vezes. No Reino Unido, temos algo como, diariamente, o estupro e abuso sexual de 200 mulheres e 50 crianças todos os dias. Não vamos fingir nem por um segundo que isso é causado por imigrantes e ondas de baratas, como acho que a Kate já falou no passado, de imigrantes vindo para cá. Refiro-me à desumanização e marginalização de imigrantes, estrangeiros e muçulmanos na Europa, além da xenofobia. A própria Kate disse: me mostre os corpos flutuando na água, toque violinos, me mostre pessoas magras com aparência triste, eu ainda não me importo. Ela também solicitou navios de guerra para forçar a volta dos migrantes. Esse tipo de propagação de ódio e histeria, a ideia de que os imigrantes são de alguma forma supersexualizados, que estão cometendo crimes em um nível maior do que os próprios europeus cometem, que não há espaço, que eles são um fardo econômico. Todas essas coisas são mitos, fábulas, histeria, ódio e preconceito que pessoas como Kate e a extrema-direita têm muito prazer em espalhar. Kate, com certeza você deve concordar com isso de certa forma. Você não pode acreditar que todos os imigrantes são criminosos e estupradores. Eles não são piores do que qualquer outra pessoa, com certeza. Eu acho que não tem como, não tem chance de eu concordar com uma única palavra que sai da carinha do Mo. No fim, o que ele mais faz é rotular os outros de xenófobos, extrema-direita ou islamofóbicos. Ele adora rotular as pessoas. Eu não sou da extrema-direita. Se o rótulo servir, use, Kate. Se servir, use. Não. Você se importa? Você se importa? Você se importa, amor? Você pode jogar todos os rótulos que quiser, mas eles não significam nada pra mim. Eu sou uma contribuinte britânica trabalhadora e os contribuintes não querem financiar migrantes que estão vindo para o nosso país e não demonstram nenhuma gratidão pelo fato de termos os acolhido. Tivemos uma situação na véspera de Ano Novo em que 500 mulheres foram agredidas de uma forma ou de outra e a polícia disse: sabe de uma coisa? A noite passou tranquilamente, a noite correu bem. Essa ideia de que temos que reprimir histórias ruins sobre imigrantes e que só podemos falar deles em termos de acolhimento absoluto e que só podemos falar de imigrantes com reverência, eu não concordo nem um pouco com isso. E só porque, como a Mo disse, mulheres são atacadas no Reino Unido, isso não torna certo. Mais estupros não tornam isso certo. Eles consideram esses estupros errados, mas veem os cometidos por migrantes como ainda piores. E agora estou estuprando uma criança de 10 anos e dizendo que foi porque ele não fazia sexo há 4 meses. Você está realmente defendendo isso? Mo, resposta. Você deveria, Kate. Você acredita que imigrantes têm mais probabilidade de cometer atos criminosos do que nativos? É isso que você está dizendo? Com certeza, é isso que estou dizendo. As estatísticas mostram isso. Acho que culturalmente os dois não combinam. Eles não têm nenhum respeito por mulheres brancas nem por mim. Eu sou uma kafir suja pelo que eles acham, eles me chamam de prostituta e ficariam felizes em me usar como quisessem. Não quero nem a mim nem as minhas filhas expostas a esse tipo de pessoas que nem sequer são cavalheiros. Eu suponho que você tem alguma resposta para isso. Eu sou filho do skate. Você não tem nada. Você não tem nada a ganhar. Eu sou o... Kate, não grite por cima aí. Isso demonstra respeito pelos valores democráticos e liberais britânicos, Kate. Kate, pare de repetir meu nome. No fim, sou britânico, muçulmano, filho e marido de imigrantes. Meu pai também é imigrante e vou continuar falando sobre imigração. Fantástico. Kate, o tipo de ódio e histeria que você propaga... Você quer um prêmio por ser muçulmano, Mo, que faz as pessoas, o tipo de Kate... O tipo de ódio e histeria que você propaga é o tipo de coisa que faz você ser demitida da sua coluna, certo? O tipo de ódio e histeria que você propaga é o tipo de coisa que faz você ser expulsa do programa desta manhã. Kate, o problema é que as pessoas não te ouvem mais, você perdeu credibilidade. Não importa se foi demitida, você não trabalha mais para o Independent, certo? Eu não falei pelo povo da Inglaterra. Mo, não entendi seu ponto. Eu só gostaria de perguntar... Kate é uma extremista. Não, deixe-me só fazer uma pergunta para Kate. Ela deixou muito claro que não quer imigrantes vindo para o Reino Unido. Eu perguntaria o seguinte: houve um relatório da ONU há pouco mais de um ano, mas pouca coisa mudou. Em relação às faixas etárias, mais de 50% dos imigrantes refugiados ao redor do mundo têm menos de 18 anos e quase 40% deles têm menos de 11. Você tem filhos. Com certeza você deve achar que é uma boa ideia ajudar as crianças. E há uma grande porcentagem delas que precisam de ajuda e de proteção contra zonas de guerra e ameaças às suas vidas. Claro, e você pode guardar seu violino agora,
Mas, sinceramente, eu acho que o mais importante é que enviemos ajuda financeira para a Síria para tentar manter as pessoas lá. Nós cuidamos deles lá e eles podem retornar ao país que amam. Eu não acho que deixar o país que você ama para fazer uma jornada perigosa pelo Mediterrâneo seja a solução certa. Eu nunca colocaria meu filho em um bote inflável sem colete salva-vidas ou com um colete que não funciona. Eles citam a Segunda Guerra Mundial, quando crianças britânicas estavam em perigo. Se você falar por cima de mim, Mo, eu vou fazer o mesmo. Você. Aqui é o Neil no estúdio. Kate, só quero comentar sobre o que o Neil disse, então vou falar por cima de você também. Gostaria de retomar um ponto que você mencionou sobre crianças. Na Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha evacuou crianças das cidades para o interior. Consideravam que elas corriam perigo mortal. Não disseram, vamos ajudar e tudo ficará bem. Certamente você entende que levar as crianças a um lugar seguro é fundamental. Eu entendo, e é por isso que acabamos de dar 3 bilhões de euros para a Turquia, para dizer, olha, Turquia, precisamos da sua ajuda, precisamos que você construa acomodações, precisamos que você construa escolas, e essas crianças precisam estar nas escolas. Mas ao chegar a um destino seguro é preciso ficar lá, por isso demos tanto financiamento a eles. Não coloque seus 4 bebês em um bote inflável onde podem morrer. Você não precisa vir para a Grécia nem para o continente europeu. O problema é que a Alemanha, tentando compensar seu passado após a Segunda Guerra Mundial, sente que deve receber todos os migrantes, por isso eles começaram a vir para cá. Nós transformamos um pequeno fluxo em uma enxurrada, e essa enxurrada precisa ser parada. E eu não vejo muitas pessoas, incluindo o Sr. Anzer, com soluções para esse problema. Mohamed, quero mudar um pouco o assunto. Uma pesquisa recente na França perguntou como as pessoas reagiriam se seus filhos se casassem com muçulmanos. Mais da metade dos entrevistados disse que seria contra isso. Isso não é um forte sinal de que o sentimento anti-muçulmano não está sendo combatido de forma eficaz? Sim, eu acho que o aumento do preconceito e ódio da extrema-direita, a histeria, o ânimos anti-muçulmano e os ataques, incêndios criminosos em mesquitas, assassinatos de pessoas nas ruas e ataques em todos os lugares. Acho que vimos essa nuvem sombria reaparecer em toda a Europa. A história mostra que, às vezes, a Europa perde o rumo. Ela se desconecta do seu passado, de suas tradições de tolerância e liberalismo e de ter uma atitude excepcional em relação ao outro. Acho que é esse tipo de ódio, histeria e retórica de direita que vemos. O fato de que muitas pessoas na Europa hoje, e certamente na Grã-Bretanha, são influenciadas por argumentos nojentos, xenofóbicos e cheios de ódio. Por pessoas como Katie Hopkins e a extrema-direita, e Pegida, o BNP e a Liga de Defesa Inglesa. E eu realmente considero os governos complacentes aqui e considero os governos responsáveis por sua complacência e sua aquiescência. Precisamos reprimir esse tipo de discurso de ódio. Temos uma grande tradição de acolher imigrantes, pessoas que precisam de ajuda humanitária ao longo da Segunda Guerra Mundial. E a ideia de que os muçulmanos são de alguma forma os outros, eu acho terrível. Não podemos julgar todas as mulheres inglesas brancas pelas ações de extremistas e pregadores do ódio como Katie Hopkins. Também não se deve julgar todos os imigrantes e muçulmanos por ações de poucos. Kate, quero conversar sobre outro assunto. Vimos panfletos sendo distribuídos na Europa para tentar explicar a alguns refugiados como eles deveriam se comportar. Você acha que isso tem alguma eficácia ou é uma completa perda de tempo? Não, acho que é uma completa perda de tempo. Quando criança nas piscinas havia placas, proibido pular, mergulhar ou carícias. Veja, esses avisos voltaram, né? Dizem que imigrantes não sabem se comportar em piscinas, mas acho inútil distribuir panfletos. Porque Jimmy Savile era um migrante. Jimmy Savile era um migrante, não era, Katie? Desculpe. Desculpa, você pode parar, na verdade. Segunda-feira, porque Jimmy Savile era migrante, não era? Você se importaria de não falar, Mo? Porque eu estou falando e, na verdade, é a minha vez de falar. Então, eu não acho certo ficar espalhando mentiras. Katie. Porque isso você se importaria, Mo? Isso está enraizado na cultura. Esses caras acham que mulheres brancas não valem nada. Acho que essa é a tragédia. E o que eu acho particularmente peculiar em tudo isso, claro, é que Mo parece achar inexplicável que tenhamos essa atitude. Enquanto, claro, se você vai a Paris e atira em 114 jovens, se você atira em pessoas de férias, se você atira em pessoas que estão na Europa,
que estamos tentando criar uma cultura do medo. É por isso que as pessoas têm medo de imigrantes. É por isso que as pessoas têm medo de homens muçulmanos. E eu entendo completamente o medo delas. E eu procuro me levantar e falar pelo público britânico que está cansado de tudo isso, cansado de receber migrantes. Essa mulher não erra. Katie Hopkins é incrivelmente espirituosa e perspicaz nesse debate, dando um baile nele. Ele estava tentando fingir, como se só porque existe, você sabe, um problema endêmico em geral de violência contra mulheres, violência sexual contra mulheres. O fato de os migrantes fazerem isso em maior proporção não deveria importar. Agora, existe algo chamado per capita, e quando você olha per capita, vê que homens migrantes paquistaneses têm uma probabilidade desproporcionalmente maior de literalmente estuprar jovens mulheres no Reino Unido. Isso é um problema que precisa ser abordado e levado a sério. E por algum motivo, hoje na Grã-Bretanha moderna, agora é considerado racista reconhecer a realidade. Esse é o principal problema que todos estão apontando. E isso ainda faz com que seja um problema maior do que realmente precisa ser. Essas coisas deveriam simplesmente ser resolvidas, levadas a sério pelo governo, e então nenhum ativista precisaria sair por aí denunciando, sair e garantir que essas meninas realmente obtenham justiça. Porque se o governo não fizer, o povo vai fazer. E se o governo não cuidar disso, às vezes o povo vai agir de forma muito violenta ou não tão politicamente correta. Então, a principal maneira de evitar esse chamado racismo, ou, sabe, evitar a islamofobia, seria levar isso a sério de verdade. Na verdade, é melhor fazer as pessoas cortarem isso pela raiz do que ficarem lamentando quem apontou o problema primeiro. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.